Guedes, doutora Rosa Maria Cardoso da Cunha, doutor Zé Paulo Cavalcante e eu, como membro da Comissão Nacional da Verdade. Pedimos à nossa assessora que deve ter um comparecimento para que o coronel Carlos Alberto Brilhante o assine. Solicitaria que o eminente advogado assinasse também o termo como dando assistência ao seu cliente. Oi, mãe. Posso ligar para o senhor depois? Tá tudo bem? Nós solicitamos a todos os presentes que se mantenham em rigoroso silêncio para garantir o equilíbrio dessa audiência. Tchau, mãe. Gostaria, antes de mais nada, de ler o teor, o trecho principal da decisão de habeas corpus, concedido pelo juiz da 12ª Vara da Justiça Federal, a Comissão Nacional da Verdade, instituída pela Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, tem como objetivos esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos praticados no período a que alude o artigo 8º promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres em sua autoria, ainda que ocorridos no exterior. Identificar e tornar públicas as estruturas locais e instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos antes referidas e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade. Encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos. Colaborar com todas as instâncias do poder público para a apuração de violação de direitos humanos. Recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional. Promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações. É o que consta, ele está transcrevendo a Lei 12.528 de 2011. Prossegue o juiz. O atingimento desses objetivos não prescinde, dentre outras medidas, da tomada de depoimentos. Daí porque, aspas, é dever dos servidores públicos e dos militares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade. O paciente militar da reserva, que, segundo relata, comandou na década de 70 o DOI-CODE do 2º Exército, atual Comando Militar do Sudeste, organização que desbaratou e pôs fim às ações terroristas de Mara, transcrevendo um trecho da petição nacional da Verdade. Em consequência, não há como se identificar no ato apontado como coautor convocação do coordenador da Comissão Nacional da Verdade para a tomada do depoimento do paciente qualquer ilegalidade. Agiu o impetrado, portanto, a comissão, no exercício regular de suas atribuições legais. Cumpre observar, por outro lado, portanto, quanto ao objeto principal do pedido de habeas corpus, que era o não comparecimento, foi negado pelo juiz em que, entendendo que era dever dele comparecer. Cumpre observar, por outro lado, ter o paciente o direito de negar-se a responder a qualquer pergunta cuja resposta possa, a seu juízo, incriminá-lo. É que,
Conquanto não tenha as atividades da Comissão Nacional da Verdade caráter jurisdicional ou persecutório, seus trabalhos envolvem o esclarecimento de fatos que podem vir a ter repercussão penal. Assiste ao paciente o direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo. Em assim sendo, desfila liminar para o fim de assegurar ao paciente o exercício do direito ao silêncio. Observo que incumbe à Comissão Nacional da Verdade assegurar a incolumidade física e moral do paciente, por isso que comparece às suas dependências em atendimento à convocação que lhe foi dirigida. Dito isto, passo, posteriormente meus companheiros, meus colegas de comissão prosseguirão a formular algumas as perguntas que esperamos que sejam respondidas, se desejar, pelo coronel Carlos Alberto Brilhantius. Pois não. Seria possível, antes de iniciarmos as perguntas, o coronel se manifestar a respeito de uma situação geral, né, que ele vivenciou, e aí depois então passaríamos as perguntas. Muito obrigado. Muito rápido. Eu quero dizer aos senhores, na primeira quinzena de 1970, o terrorismo aumentava cada vez mais. Principalmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Os órgãos policiais, assim, surpreendidos, estavam despreparados para enfrentar as ações terroristas. Até mesmo em São Paulo, com a atuação da Operação Bandeirante, órgão subordinado ao 2º Exército, naquela época, e criada em 21 de agosto de 1969. Quando cheguei com um major, vindo da Escola de Estado-Maior, transferido para São Paulo, no início de 1970, os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e carros fortes, encaminhado mais de 300 militantes para cursos em Cuba e na China, cursos de terrorismo. Convém ressaltar que muitos desses militantes foram enviados para a China em pleno governo democrático de Jânio Quadros, em 1962, e já foram enviados, preparados para a guerrilha que se preparava no Brasil. Eles já haviam atacado quartéis e roubado armas. Tinham incendiado várias radiopatrulhas, explodido dezenas de bombas, sendo a mais significativa a colocada no aeroporto de Guararapes, em Recife, que ocasionou 2 mortes e 13 feridos graves. Já tinham feito um atentado ao quartel-general do 2º Exército, onde morreu o soldado Mário Cosel Filho, e ficaram feridos 5 soldados e um coronel, além de causar grandes danos às instalações militares.
haviam assassinado 66 pessoas, sendo 20 policiais militares, 7 militares, 7 policiais civis, 10 guardas de segurança e 22 civis. Já haviam sequestrado 3 diplomatas estrangeiros. Em face disso tudo, portanto, muito antes do AI-5, parte disso tudo, aliás, desculpe, eu não sei o AI-5 tanto. Em face disso tudo, o presidente da República elaborou uma diretriz de segurança interna que deu poderes aos generais comandantes militares de área para combater o terrorismo. Assim, cada exército ficou, que hoje é comandante militar de área, hoje é comandante sudeste, outro é comandante do leste, cada área dessas, cada general de 4 estrelas, ficou responsável pelo combate ao terrorismo. E ainda fruto dessa diretriz do presidente da República, em cada comando de área foi criado um Conselho de Defesa Interna, um Centro de Operações de Defesa Interna e um Destacamento de Operações de Informações, DOI. Sendo esse DOI um órgão de informações e de combate às organizações terroristas. Eram os homens prontos para o combate, cumprindo ordens diretas do comandante do 2º Exército. Eu era um agente do Estado, comandante de uma unidade militar dentro da cadeia de comando. Durante o meu comando, nunca fui punido, nunca fui repreendido, recebi os melhores elogios da minha vida militar e recebi a mais alta condecoração outorgada pelo Exército Brasileiro em tempo de paz. A medalha do pacificador com palma cruz a roseta, estento aqui com muito orgulho. Isso só é distribuído àqueles que cumpriram com o seu dever com o risco de vida, como foi não só o meu caso, mas como o caso da minha mulher e o caso das minhas filhas, que também tiveram risco de vida. Por tudo isso, eu recebi a mais alta condecoração concedida pelo Exército Brasileiro. E com muito orgulho, eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. Portanto, eu creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Brilhantiusa. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal, digo de passagem. Desejo ressaltar para os senhores todos que em todas as organizações terroristas, todas elas e mais de 40 eram essas, em todos os seus estatutos, os seus programas, está lá escrito claramente: o objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso está lá escrito. E isso isso consta em todas as organizações, inclusive nas 4 organizações terroristas que a nossa atual presidente da República, hoje está lá na presidência da República, ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Então, nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gaspari, isso aqui não se transformasse num enorme cubão. Se não fosse a nossa luta, se nós não tivéssemos derrotado, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão.
hoje não existiria democracia nesse país. Os senhores estariam sob um regime comunista tipo Fidel Castro. Mas eu estou aqui porque nós vencemos, nós lutamos pela democracia, os nossos inimigos, os terroristas, foram eleitos pelo voto dentro da democracia que nós preservamos, e por isso, dentro da democracia, eu estou aqui nesse momento. Isso eu quero deixar muito claro. Então, o objetivo principal da luta armada, meus senhores, não foi combate à ditadura, não, senhor. O objetivo principal foi a implantação do comunismo. Quero também dizer para os senhores, a título de cooperação, eu entreguei à Comissão da Verdade um livro com mais de 600 páginas, onde eu detalho tudo que está ali, como eram feitas as prisões, como eram feitos os inquéritos, como eram feitos tudo o que aconteceu, está aí em 600 páginas. É o meu depoimento, é o que eu presto, está ali. Quero dizer aos senhores que eu agi com consciência, que eu agi com tranquilidade, eu nunca como é que se diz, ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu agi sempre dentro da lei e da ordem. Eu nunca fui um assassino. Graças a Deus, nunca fui. Quero deixar isso bem claro. No momento, estou sendo acusado de sequestro por 40 anos de um homem que vive comigo, que eu não sei quem é, para trás de mim, um homem que eu nunca vi, que eu cometi junto com um delegado que eu nunca conheci, e que eu sequestrei, eu nunca vi esse homem. E esse homem está comigo há 40 anos, eu não sei onde ele está, mas estou sendo processado por ocultação de cadáver. Já são 5 ou 6 inquéritos atrás de mim, mas eu vou em frente. Eu vou em frente, nem que eu vou assim, mas eu não vou me entregar. Eu lutei e lutei. Tudo que eu tenho que declarar, meu senhor, está no meu livro, tudo que eu tenho que declarar está lá escrito, tudo que eu tenho que declarar eu já disse. Nesse momento, eu asseguro o meu direito de me manter calado, reforçado pela decisão do juiz da 12ª Vara Federal. Tenho dito. O doutor deseja manifestar-se? Eu poderia apenas fazer uma pequena digressão aqui, parafraseando o nosso ministro Aires Brito, que muito bem disse que se a gente quiser entender o mundo, estude as dicotomias dele. Nós estamos perante uma dicotomia que foi vivida de forma muito intensa por dois lados, né, durante um período da nossa história, e que, com toda certeza, né, deixaram ensinamentos que resultam hoje na formulação de um Estado democrático de direito. Então, chegamos aqui. Né? Se estudarmos o ódio e a paixão, nós vamos ver que nesses dois sentimentos tem fatos positivos e fatos negativos. E se nós buscarmos só os fatos negativos, vamos construir o amor. Essas são as palavras, inclusive, do ministro Carlos Brito. Então, eu acredito que esse seja o objetivo maior da comissão. Meu paciente está aqui hoje prestando sua declaração, trazendo as informações que dispunha. Todas as informações de valor histórico estão no livro A Verdade Sufocada, que foi entregue à comissão, e de maneiras que só me resta, como patrono do Coronel Augusto, agradecer essa oportunidade que foi conferida. Muito obrigado. Sendo assim, passo a formular
questões que nós pretendemos ser respondidas pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Coronel, o senhor assumiu o comando do DOI o senhor pode me interrompendo toda vez que entender que deve interromper. O senhor assumiu o comando do DOI em 29 de setembro de 1970 e permaneceu neste comando até 23 de janeiro de 71. Em seu livro, A Verdade Sufocada, diz, em 23 de janeiro de 74, em seu livro A Verdade Sufocada, diz, para que o êxito fosse ascendente, era necessário que existisse um arraigado espírito de corpo. Aqui está a projeção de um trecho do seu livro, está escrito isso. Diz também que, seguidamente, é apontado como chefe de homens que praticaram atos tais como apossar-se no dinheiro e nos bens das pessoas que eram presas, estupraram e introduziram objetos nos órgãos sexuais das mulheres presas. Diz também que isso jamais aconteceu, porque o senhor jamais permitiria. O senhor tinha ciência das atividades dos seus subordinados, ou era possível que eles estivessem agindo à sua inteira revelia, desrespeitando os seus comandos? O chefe, o comandante é o responsável por tudo que a sua tropa faz ou deixa de fazer. Eu era o comandante da unidade. Nunca aconteceu isso. É mentira. Nunca, nunca, nunca ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão. Eu digo isso em nome de Deus. É verdade que eu estou falando. Segunda questão. O senhor diz no livro A Verdade Sufocada que jamais permitiu tortura de parentes de presos. Diz também que corrupção, suborno, achaque e proteção a contraventores eram crimes que jamais o senhor admitiria. A tortura dos próprios presos o senhor admitiu? Com que frequência eram utilizados o pau de arara e a cadeira do dragão? O que era a cadeira do dragão? O que é o pau de arara? Está tudo escrito no meu livro, não vou responder. Terceira questão. O senhor diz que os achaques não eram permitidos. Por isso expulsou do DOI o Eurípides, conhecido por marinheiro, logo após ele ter pedido dinheiro da família Kuczynski para divulgar informações do paradeiro de Ana Rosa. Por que então arrumou um emprego para ele no DR, após esse episódio? Se isso for verdade, ainda mantém contato com Irineu Albuquerque, irmão de Eurípides, o Márcio, da investigação? Desconheço esse fato de alguém que roubou lá, que eu intercedi, eu desconheço totalmente esse fato, sem fundar. Conheço o Irineu, sim senhor. Mas não sei se ele roubou nada lá, nunca ouvi falar nisso, não. Ainda consta do seu livro, A Verdade Sufocada, que no início de 72, o DOI falsificou o jornal Venceremos, órgão oficial da ALN, para difundir informações entre os estudantes. Esse tipo de conduta ilícita era admitida, apesar de o senhor dizer no mesmo livro que falta de caráter é algo inadmissível. Aqui estão duas projeções do seu livro. Está no meu livro? Se está no meu livro, é a verdade. A quinta pergunta, que tem umas projeções de algumas fotos, não sei se está dando para o coronel enxergar daqui. No episódio de falsificação do jornal, é citada a versão oficial da morte de Hiroaki Torigoi, em tiroteio com a polícia. O senhor diz que tudo o que saiu do jornal era verdadeiro, mas como explicar que, primeiro, há uma versão de tiroteio no bairro da Santa Cecília, outra versão de tiroteio no estado de Goiás, e ambas sendo incompatíveis com as fotos localizadas do DOP São Paulo, em que são visíveis múltiplas lesões na face e no tórax, sendo que o braço em posição anômala denuncia ter sofrido tortura,
e a mandíbula muito inchada igualmente indica fratura, além de existirem escoriações e cortes provavelmente produzidos por fato. Sobre o Leonardo Torricolli, há 3 anos atrás, ou 4, eu escrevi um documento dizendo: atenção, vem aí a exploração de mais um desaparecido, de mais um moçado. Esse moço, Hiroaki Torricolli, morreu em combate, não me lembro mais do lugar, está escrito no livro, no lugar onde escreveu, essa história de Goiás eu não estou sabendo. Ele morreu lá, no dia que morreu, no dia seguinte, os jornais publicaram o fato, publicaram a foto dele, publicaram o documento que ele usava, falso na época, e disseram lá, como está dito, ele usava o nome de Massafu, não era o Hiroaki, era nome falso. O senhor sabe o seguinte, naquela época, quando morria um terrorista, ele usava um nome falso como esse aí usava. Por lei, nós éramos obrigados a declarar se a identidade dele, digital dele, e a identidade que ele portava era uma identidade oficial, tirada em cartório, aquilo era oficial. Então a gente tinha que enterrar ele com aquele nome, embora sabendo que era o Hiroaki Torricolli, como está escrito no jornal. Ele é Hiroaki Torricolli, mas está sendo enterrado com esse nome. Ele ia enterrado com esse nome, constava lá no livro que era esse nome, e, ao mesmo tempo, os órgãos nossos da polícia ficavam procurando nos órgãos de informações, as impressões digitais, para que fosse declarada a verdadeira identidade dele. Só a justiça podia fazer isso. Teve um que mudou o nome, eu não me lembro agora o nome, levou vários anos, entrou na justiça, quis voltar ao nome verdadeiro, a justiça não conseguiu, só essa comissão aí que está em indenização, que depois mudou o nome dele. Então isso acontecia. Então ele, estou sendo acusado agora, mais um processo contra mim, por ocultação de cadáver. Então eu ocultei esse homem porque ele não foi enterrado com o nome do Hiroaki Torricolli. E a lei mandava que era o contrário. E eu estou sendo processado pelos 8 procuradores. Então, a versão do meu livro é essa aí. Negócio de Goiás, história eu desconheço. Tudo foi feito, houve tiroteio, um dos piores terroristas que tinha na época, um dos mais violentos que tinha. É comum que haja diversas versões oficiais para uma mesma morte? A que isso se deve? Competição entre os órgãos de segurança ou desorganização do DOI? Eu não entendi isso. É comum que haja diversas versões oficiais para uma mesma morte? A que isso se deve? Porque há vários casos em que existem as versões conflitantes entre os órgãos de segurança, ou então em razão de confusão interna no DOI. Isso aí várias versões poderiam existir, eu não sei. A gente tinha a versão oficial, a nossa. Agora, se existia um outro, não sei. A 7ª pergunta. A preocupação com a multiplicação de versões oficiais levou o DOI a fazer uma apostila operacional tratando de casos reais? O senhor tem conhecimento desta apostila? Em qual dos setores era elaborada essa apostila? Aqui eu tenho uma parte dela que, se o senhor quiser examinar. Primeira pergunta, o senhor tem conhecimento dessa apostila e podia nos informar? Isso aqui, me lembro. Olha, eu ia dizer que não ia responder algumas perguntas, eu vou responder isso aqui, essa pergunta que o senhor me explica, é tão
que é isso aqui? Eu, quando saí do destacamento de operações, eu fui nomeado para ser chefe da seção de operações da Escola Nacional de Informações. O que eu fiz? Eu peguei dados reais da época, que existiam, transformei, mudei nomes e tudo, e transformei e mostrei em slides para os meus alunos como é que se estourava um aparelho, como é que morreu mas não dizia os nomes. Eu criei aqui uma apostila com exemplo para dar casos reais que tinham acontecido. Um exemplo, uma aula. Isso foi feito realmente. O meu objetivo era instruir as pessoas dos fatos reais que se viviam, que nós não sabíamos, isso era tudo novo para nós. Então, esses acontecimentos, estouro de aparelho aqui, morte lá, cobertura de ponto aqui, fugiu preso, qual foram as falhas, qual foram isso, eu pegava aquele caso real, mostrava, isso foi assim, foi assado, aconteceu errado por causa disso, aconteceu certo por causa disso, sem citar nome, sem citar nada. Verdadeiro, sim, dava aula para isso, sim, verdade. A oitava pergunta. Eu gostaria só de fazer um complemento. Perdão, doutor. Se há alguma coisa que possa... É alguma coisa... Porque, infelizmente, eu como advogado, eu quero garantir sempre a palavra a um advogado. Mas na interferência de um depoimento, talvez não fosse conveniente o senhor deixar isso para o final. Positivo. Então, se quiser, diga para ele. O senhor não está sendo inquirido. Que o meu advogado está falando é verdade, que no Exército, todas as instruções nossas são baseadas, de preferência, em casos reais vividos em outros países e outros casos. É perfeitamente normal que isso aconteça. Oitava pergunta. Voltando ao livro A Verdade Sufocada, o senhor diz que jamais seus homens se apossaram de dinheiro e de bens das pessoas que eram presas. Por que então houve a preocupação de colocar na apostila como instrução operacional que não era permitido guardar souvenir, essa está entre aspas, quando do estouro de algum aparelho? Poderia algum cara lá ser surpreendido, ser tentado a fazer. Nós nunca roubamos nada, nunca pegamos nada. Poderia. Olha, isso é souvenir, não estou roubando. Não alerta só isso. Absolutamente. A nona pergunta. O DOI de São Paulo possuía quantos centros clandestinos de prisão? O DOI de São Paulo possuía centros clandestinos de prisão e tortura? Não, nunca teve centro clandestino de tortura. Nunca teve. Se alguém disser que teve, eu não tive conhecimento e nenhum subordinado meu que eu saiba disso. Há uma acusação infundada, mentirosa, sobre a Fazenda 31 de Março, do senhor Facundes. Reviraram a fazenda do homem toda, atrás de cadáver, atrás de não encontrar nada, não tinha nada. Era um pobre coitado lá que tinha 3 caminhões, que fazia transporte para Telésio, e inventaram isso porque ele teve a coragem de botar o nome 31 de Março no sítio dele. Segundo essa apostila, cada turma tinha a obrigação de conduzir na viatura óculos escuros, entre aspas. Óculos escuros, pintados de preto, ajustados ao rosto, para impedir que fossem vistos pelo militante preso. Isso é verdade? Olha, doutora, tudo está no livro. Eu agora vou... Isso está na apostila. Está na apostila, está no livro, eu vou descer o direito meu de me manter calado. Agora não vou mais falar. Bom, a 10ª pergunta. Um exemplo de diversas versões para uma mesma morte ocorre no caso, por exemplo, de Frederico Eduardo Mair. É a pergunta 10ª. A apostila do DOI relata uma das versões oficiais de que ele teria sido morto em um tiroteio na Vila Paulista, que apresentam 2 projeções, um trecho da apostila.
Seu exame necroscópico diz que teria falecido ao travar tiroteio com órgãos de segurança, às 10 horas e 24 de fevereiro de 72, na rua Pero Correia, Jardim da Glória. Aqui é a projeção da certidão de óbito e o laudo do exame necroscópico. Há, no entanto, documentos que comprovam que em 1972 ele teve suas informações datiloscópicas coletadas no DOPS de São Paulo, havendo inclusive a sua assinatura no verso. Ou seja, a prisão pelo DOI teve desdobramentos com ele ainda vivo, e os senhores não souberam elaborar uma versão única para os fatos, é uma indagação. O senhor pode esclarecer se o senhor desejar. Eu disse que não ia falar, mas não me contém. Esse rapaz aí, quando foi morto nessa rua, foi morto, foi atropelado, ele estava no ponto, foi atropelado por um caminhão, um motorista, que eu nem sei quando eu vi, foi depor no DOPS, foi depor em tudo lá. E agora vem dizer isso aí, eu não tenho mais nada a contar, eu tenho que dizer, ele morreu lá, ficou lá, foi posto no caminhão. A gente ia contratar um caminhão com um motorista, que ele não sabe quem é, para matar e fugir dali. E não é possível, senão isso não tem coincidência nenhuma. E outra coisa, queriam que a gente fizesse perícia ali na hora. Como é que a gente ia fazer perícia? O ponto que eu não era coberto, eles vinham com uma turma de cobertura, homens meus foram fuzilados, quando estavam guardando o corpo para fazer a perícia. Daí veio a ordem, não se faz mais perícia, porque nós estamos morrendo. Vinha a equipe de segurança deles, que dava cobertura para o ponto, e nos fuzilavam. Então a ordem era essa, morreu, retira o corpo, leva para o DOI e chama o Instituto Médico Legal. Isso é que era feito. Agora, esse moço aí foi morto por um caminhão às 10 da manhã, todo mundo viu, meu Deus do céu. O caminhão, fui lá depor o motorista, não tinha nada conosco, não tinha nada com o DOI, eu acho que era lá de Santo André, São Bernardo, não sei de onde. Como é que a gente ia fazer uma coisa dessa, com depoimento daqui, depoimento ali? Isso não corresponde à verdade. Eu não abro esse homem, eu não vou mais responder mais. Chega. 11ª pergunta. A decisão de matar Frederico partiu do senhor? Como o senhor se sentiu ao comparecer à sala de tortura para dizer a Frederico que era melhor ele colaborar e quando recebeu dele um chute ao dar as costas para sair? Esse fato é verdadeiro? Pois não. 12ª pergunta. Porque chega não, eu parei com as perguntas, o senhor não precisa responder. Por que há tantas versões de horário para a morte de Elber José Gomes Goulart, que foi preso pelo DOI em julho de 73? Tem uma projeção das fotos de Elber vivo e morto. O corpo deu entrada no necrotério às 8 horas e 16 de julho de 73. Projeção do documento. A certidão de óbito diz que a morte se deu às 16 horas de 16 de julho de 73. Projeção da certidão de óbito. A Folha da Tarde, em informação 2006 do DOPS, diz que ele morreu às 11h13, às 11h30 e 16 de julho de 73, em confronto com a polícia. Todas as versões são falsas? Elber está mesmo vivo nas fotos analisadas pelo período Césio DNV, que disse perante a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos que os vincos marcando a testa, demonstrando dor, são incompatíveis com o rosto de um cadáver. E aqui aparece a foto do cadáver. Então não vai responder. A 13ª. A prisão de Antônio Carlos Bicário Lana e Sônia Maria Lopes de Moraes Ângelo Jones, conforme já amplamente confirmado em outras tomadas de depoimento pela CNV, ocorreu em São Vicente, no litoral paulista, com a ajuda de informantes do DOI. Depois disso, para onde o casal foi levado? O coronel Canrobert Lopes da Costa, ex-comandante do DOI de Brasília e amigo do senhor, era primo do pai de Sônia. O pai de Sônia, por sua vez, era tenente-coronel da reserva do Exército. Canrobert contou que, depois de presa, ela foi mandada do DOI de São Paulo para o DOI do Rio de Janeiro, onde teria sido torturada e estuprada com um cacetete, e depois devolvida ao DOI de São Paulo. Antônio Carlos assistiu a esse suplício
Se não, para qual centro clandestino ela foi mandada entre a prisão e a morte no falso tiroteio? E Sônia esteve em qual centro clandestino? Olha, eu vou dizer uma coisa, isso tudo é mentira. Eu estava de férias já nessa época, não foi mandada para São Paulo, para Rio de Janeiro, coisa nenhuma. Ela morreu em tiroteio. O senhor sabe quem era Carlos Bicalhulano? O senhor sabe quantos assassinatos ele cometeu? O senhor sabe o criminoso que ele era? E ela que vivia junto com ele? Foram os dois presos, entraram num tiroteio e morreram. Como é que o atestado de óbito dela está? O que diz o atestado de óbito dela? Dizem que arrancaram o seio, dizem que furaram os olhos, mas me parece que o doutor Arishibata mostrou essa comissão, a foto dela, que não tem seio arrancado, que não tem nada disso, só tinha 2 tiros na cabeça. Esse negócio de dói do Rio de Janeiro, de dói tudo, tudo é invenção, é mentira. Eu quero dizer que o meu livro está lá escrito, está tudo certo, está no meu livro. Depois de 40 anos, como é que eu vou me lembrar da data que o rei brasileiro disse isso, o outro disse aquilo? Não tem mais cabeça para isso. Pois não. A pergunta número 14. Um dos desaparecidos políticos, Ailton Adalberto Mortati, foi preso pelo DOI em 4 de novembro de 71, na Rua Cervantes, Vila Prudente, em São Paulo. A apostila do DOI diz que ali houve confronto entre militantes e policiais. Segundo a apostila, muitos tiros de metralhadora e calibres 12 vinham da residência, pelas janelas da cozinha, da sala de um dos quartos, quando foi dada a ordem às equipes para concentrar o fogo sobre as janelas de onde partiam os tiros e sobre a porta de entrada da residência. Está na apostila. A impressão, segundo a mesma apostila, era de que havia ao menos 4 pessoas no interior do aparelho, já que havia tiros vindo ao mesmo tempo da porta e das janelas. Quando a turma de choque entrou no imóvel, encontrou apenas um homem morto, que se tratava de José Roberto Arantes de Almeida. Segundo a apostila, ele teria colocado uma arma em cada janela e ele mesmo as haveria manejado. Os militantes eram tão bons atiradores que apenas um deles conseguia, com destreza, manejar diversas armas ao mesmo tempo. Isso não parece inverossímil? Enfrentar por um bom tempo toda uma turma de busca e apreensão do DOI? Isso não está na apostila. Primeira coisa, isso não está na apostila. Segunda coisa, já que o senhor está mostrando tanto cadáver aí, eu queria que o senhor mostrasse o cadáver do Mário Cosel Filho, eu queria que o senhor mostrasse o cadáver lá de Recife, dos que morreram. Eu queria que o senhor mostrasse o cadáver daquele mateiro que foi morto na frente dos pais, e da mãe, onde primeiro cortaram as orelhas dele, depois cortaram um dedo dele, depois cortaram a faca. Eu queria que o senhor também mostrasse o cadáver deles para todo mundo aí o que aconteceu. Eu devia mostrar o cadáver do Mário Cosel Filho. Eu estou inquirindo. Ah, bom, então tá certo. Então, meu senhor, eu não tenho mesmo mais nada a responder. Tudo bem, mas eu continuarei perguntando. E se José Roberto foi encontrado morto dentro do imóvel, por que o seu corpo somente foi recolhido para a necropsia 24 horas depois no pátio do DOI? E se morreu em tiroteio, como diz o laudo, com 2 tiros na parte média da região frontal, por que a foto não mostra os 2 ferimentos na cabeça? Não vai responder. Não, senhor. 16º. No livro A Verdade Sufocada, o senhor demonstra, com números, que o maior efetivo do DOI adivinha das polícias militar e civil. Como exemplo, nesta passagem, o senhor cita 18 homens do Exército, 72 homens da Polícia Militar e 20 da Polícia Civil, do Estado de São Paulo. O mesmo foi dito em entrevista ao programa e aí da TV Gênesis, em maio de 2008. O senhor afirma que o DOI contava com um efetivo de 400 homens, sendo a maioria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por que o DOI possuía tantos policiais civis e militares em sua estrutura? Por que o Exército não se sentia capaz de realizar esse trabalho? Esta é uma indagação séria. Eu pergunte ao comandante do Exército. A 17ª. Antônio dos Três Reis Oliveira e Alceli Maria Gomes da Silva
que desapareceram em 17 de maio de 70, quando o senhor ainda era o comandante do banho, tem sua prisão e morte relatadas com detalhes na mesma apostila. Está na apostila. Havia sido preso Oswaldo Soares, vulgo Miguel Alfanta, e ele, interrogado com mais rigor, entre aspas, contou que em seu aparelho no Tatuapé havia um alçapão onde estavam Alceri Maria Gomes da Silva e Antônio dos Três Reis de Oliveira. Uma equipe vasculhou o local, estabeleceu-se um tiroteio e eles teriam sido mortos. Há também um documento assinado pelo senhor de 21 de agosto de 72 contando a mesma história. Por que nesse caso, como nos demais supostos tiroteios, as famílias não foram informadas do local do sepultamento? Por que não receberam atestados de óbito? Por que eles apareceram com eles? Onde foram parar esses atestados de óbito? 18ª. Todas as referências de ex-presos políticos ao Tibiriçá, o senhor era o seu codinome, concorda? Dizem respeito ao senhor, mesmo no cadastro de pessoas do SNI, o CADA, codinome de Tibiriçá, a ficha. Foi o codinome usado durante toda a sua vida ou foi uma coisa criada? Por que doutor Tibiriçá? A última pergunta que eu tenho, depois meus colegas provavelmente terão algumas perguntas. A família de Joaquim de Alencar Seixas identifica o senhor como um dos torturadores e responsáveis pela sua morte. Apesar de no seu laudo constar a resposta não ao quarto quesito, que pergunta se a morte foi produzida por meio de veneno, fogo explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso e cruel, que é os termos da lei, ele descreve as inúmeras lesões que seu corpo ostentava, além dos ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo. Essa tortura foi em grande parte presenciada pelos seus familiares, que foram igualmente presos, conforme afirmado pelo capitão Lisboa, o delegado Davi dos Santos Araújo, em depoimento recente à CNV. O senhor presenciou a morte de Joaquim Seixas? Em que circunstâncias essa morte se deu? E a que tipo de tortura foram submetidos os demais membros da família? E vamos ver. Depois no jornal, que eu torturei, que eu invadi a casa dele, que eu prendi, que eu bati, que eu fiz o diabo a quatro. Nesse dia. Nesse dia, meu senhor, está lá o rádio, eu estava internado no hospital militar, está lá nos meus autos, está lá nas minhas operações. Como é que eu estava internado e eu estava fazendo tudo isso? Coronel Augusto, o senhor nos diz que se nega a responder a maioria das perguntas sobre os fundamentos de que está tudo no seu livro. Mas eu vou lhe mostrar agora uma documentação que, por certo, não está no seu livro. E gostaria, então, que o senhor, se desfazendo deste escudo, me respondesse ao que eu vou lhe mostrar documentalmente. Em primeiro lugar, esta documentação. O senhor está me ouvindo bem, coronel? O senhor está me ouvindo bem? Pois não, fique à vontade. Temos o dia inteiro. Então, coronel, desfazendo a sua tese jurídica, e, portanto, ansioso por ouvir sua resposta a respeito daquilo, eu tenho diante um documento confidencial. Por isso não está no seu livro. Um documento confidencial produzido pelo Serviço Nacional de Informações. Portanto, um documento produzido pela cadeia de informações da estrutura do Estado ditatorial militar, que ninguém sabia e que hoje temos acesso.
Esse documento, o doutor poderá exercer amplamente o direito de defesa a posteriori, para dar fonte a ele, é encontrado no Arquivo Nacional, ACE 2750-80-004, página 14. Esse documento é o encaminhamento ao segundo Exército, que faz um relatório periódico de informações secretas, sigiloso, antidemocrático, democracia, dirá certamente o ministro Aires Brito, é o regime da transparência, das divergências públicas e claras, sem a violência. Essa é a frase que eu acho que o doutor deveria citar também. Mas esse documento se constitui no relatório de estatística do DOI-CODE, do segundo Exército, do mês de outubro de 1973, portanto, sob o comando do coronel Brilhante Ustra, que leio: discriminação, passagem de 30 de setembro de 73 para outubro de 73. Presos, isso uma movimentação que vinha desde lá do seu tempo, só assume em 70, correto? Presos pelo DOI-CODE segundo Exército, 1.713 pessoas. Em outubro foram presas mais 73 pessoas, total de 1.786 pessoas, encaminhados ao DOPS, aí no e presos pelo DOI-CODE. Aí vem subitens. Encaminhadas ao DOPS de São Paulo, 706. Espero que o coronel converse, depois eu continuo. Não lhe cansarei. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 7. Mas temos que esclarecer, a Comissão da Verdade para esclarecer, né? Se a lei nos exige que esclareçamos circunstanciadamente, que é o que eu estou exatamente seguindo a lei. Encaminhados ao DOPS, 706. Mês de outubro, 707. Encaminhados aos outros órgãos, 168, 169. Liberados, 772, 58, 830. Mortos dentro do DOI-CODE do segundo Exército em documentação secreta. Mortos dentro do DOI-CODE do segundo Exército. Mortos, documento oficial secreto. Mortos. 45 mortos. Aí temos um segundo ícone, por favor, não me interrompa, por favor. Eu não me interrompi, eu ouvi. Então, isso é a boa democracia. A gente tem a paciência de ouvir. Exatamente. Vamos aprender sempre a vivê-la, que é o melhor de todos os regimes. Recebidos de outros órgãos é o segundo item. DOPS recebe. Isso está vindo, né, o período todo no nosso comandante. 729. Mais 3, 700, vem de outros órgãos para o DOI-CODE. E lá ele encaminhou para, de outros órgãos. E lá ele encaminhou para o DOPS 289. Encaminhou para outros órgãos 273. Mortos de pessoas que no DOI-CODE chegaram, recebidos de outros órgãos. Mortos, 3. Muito bem. Mês de dezembro de 73. Documentação oficial, agora para o doutor, se quiser checar, ACE 2750-80-004. Vem tudo ali bonito. Não, vamos poupá-los e tal, tá aqui, mas quem quiser depois pode ver, examinar, público. Dezembro de 73. Já é viva a memória que em outubro de 73, mortos 45. Dezembro de 73, mortos 47. Então, no período em que o senhor comandava o DOI-CODE, pessoas que lá estavam presas, sem nada, menosprezando os mais elementares direitos de investigação, defesa, lá dentro,
50 brasileiras e brasileiros foram mortos por divergir. Isso não está no seu livro. Então eu gostaria que o senhor dissesse... Não, estou terminando. Então eu gostaria agora que o senhor... Claro que sim. É todo o seu direito. Agora eu gostaria então que o senhor me dissesse... Não, gostaria que o senhor me dissesse. A página para então... Eu não vi no seu livro, confesso que eu não vi. Esse documento secreto eu não vi no seu livro. Está no seu livro? Está, sim, senhor. Documento do próprio edição, onde eu comento que o Jornal do Brasil, o Jornal de Brasília, publicou esse fato aí, e eu comento... Não, não fato. Não, senhor, eu comento tudo isso. Esses dados estão lá no meu livro. Eu não vi no seu livro esses dados, não vi esse documento secreto no seu livro. Se alguém tiver o meu livro aí, por favor. Mas o senhor então não vai se negar também. Tem ali o livro. Mas você tem que explicar a morte de pessoas. Quero explicar, senhor. Não. Se o senhor me der o livro, eu vou explicar. Bom. Eu quero, estou doido para explicar. Posso falar? Pode. Bom, então a respeito desse famoso documento encontrado, na página 299, aqui acho que é da primeira edição ainda do meu livro, o título, Setor de Operações de Informações, pleito de gratidão, meu subcomandante. Vem falando, só vou entrar aqui agora. O relatório periódico de informações do 2º Exército, datado de setembro de 75, todo o mês nós fazíamos um relatório e enviávamos ao 2º Exército. Esse é um dos relatórios. Então, o relatório periódico de informações do 2º Exército, datado de setembro de 75, um documento confidencial, publicado pelo Correio Brasiliense de 17 de outubro de 2004, apresentava o seguinte: relatório de estatísticas do DOI-COD do 2º Exército até 30 de setembro de 1975. Presos pelo DOI, 2.381. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 870. Encaminhados a outros órgãos, 193. Liberados, 1.261. Mortos, não é mortos dentro do DOI-COD, como o senhor disse. Mortos, é diferente. Não é mortos dentro do DOI-COD. Vou continuar, o senhor não me interrompa. Mortos, 47. Enviados para outros órgãos, 1. Recebidos de outros órgãos, 899. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 341. Encaminhados a outros órgãos, 220. Liberados 2, mortos 3. Elementos que prestaram informações e foram liberados, 3.419. Dados estatísticos acima constam do número de mortos, 47 mais 13 igual a 50. A imprensa, em manchetes, publicou. Agora prestem atenção, meus senhores. As manchetes em si são tendenciosas. Induzem o leitor a pensar que as mortes aconteceram dentro do DOI e não, na realidade, mortos em combate. Essa mesma imprensa deixou de publicar que no mesmo período, só em São Paulo, os terroristas mataram entre civis, policiais militares, 53 pessoas, Os dados estatísticos de uma tropa em combate, obrigatoriamente, têm que citar a quantidade de prisioneiros, de desaparecidos, de feridos e de mortos. Se o Exército omitisse o número de mortos, as manchetes provavelmente seriam: Exército esconde o número de mortos.
sempre admitimos que houve mortos. Desses mortos, 2, segundo minhas pesquisas, suicidaram-se no DOI. Vladimir Herzog e Manuel Filho, não no meu comando. No meu comando, meu senhor doutor Fantueles, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Fora, na rua, dentro do DOI, nenhum. Reputo, o senhor não está certo no que o senhor está dizendo, está aqui publicado. Não precisa se exaltar. Não estou exaltado, meu senhor, porque a mentira me revolta. Mas não é mentira. É mentira, sim, senhor. O senhor vai me desculpar? É mentira porque está aqui escrito. Dentro do DOI não houve nenhum. Não, eram uns anjinhos que estavam lá dentro que foram mortos? Não, senhor. Foram mortos de arma na mão, na rua. Sim, agora deixa eu dar a palavra que eu... Tua palavra. Ótimo. Veja bem, e não adianta que nós vamos ficar aqui uma interpretação, mas é claríssimo que está aqui. É um relatório de estatística do DOI Código do Segundo Exército. Faz uma estatística, discrimina uma movimentação mensal e coloca como título presos. Aqui está claríssimo. Presos pelo DOI Código do Segundo Exército. Esse é a caixa alta aqui. Portanto, no mês de outubro de 73, em caixa alta, está presos pelo DOI Código do Segundo Exército. Depois desse, portanto, desse universo de presos, vem porque é discriminação, vem os subitens encaminhados ao DOPS. Até aquela data, setembro de 73, 706, encaminhados a outros órgãos, 168, liberados, 772, mortos, 45. E aqui tem um outro documento, meu Deus, de dezembro de 73, 2 meses após, de novo, presos pelo DOI, Código do Segundo Exército, e aí vamos à discriminação. Aqueles DOI Código prendeu, e agora vai discriminar aquele montante. Encaminhados ao DOPS, 708, encaminhados a outros órgãos, 170, liberados, 872, e agora, 2 meses depois, mortos, 47. Então, só para raciocinar, nesse espaço de 2 meses, 2 mortes aconteceram, meu Deus. Isso é óbvio, eloquente, e não há que se dizer que isso aqui mortos em combate na rua, nada disso. Isso aqui está dentro, olha, pelo amor de Deus, é desafiar um mínimo de inteligência. Isto aqui é uma prestação de contas secreta, confidencial, feita pelo DOI Código aos escalões maiores. O coronel acabou de dizer que os escalões maiores mandavam, sim, portanto, presta-se contas a quem manda, e está aqui. Isso é a prestação de contas da movimentação ao Segundo Exército, e, claramente, presos pelo DOI Código do Exército, e vem os subitens. E nos subitens há mortos. Então foram mortos dentro do DOI Código do Segundo Exército, sem a menor dúvida. Eu não sei se o senhor está aqui para o senhor entender o que está escrito aí, ou se o senhor está aqui para me acusar. Não estou lhe acusando que não Eu só quero dizer o seguinte. Eu não sou... Um momento. Agora a palavra é minha. O senhor está me perguntando. Falou? O senhor me perguntou se eu estou aqui para lhe acusar. Eu tenho que responder. Foi pergunta. Tá, então responda. Se alguém me pergunta, eu devo responder. Não. Eu não tenho atribuições nem acusatórias nem judiciais. Agora, diante de fato concreto, eu pedi o seu esclarecimento. Agora, senhor, nós éramos algo de combate. Toda a situação de operações de qualquer exército no mundo faz seu relatório de mortes, desaparecidos, faz tudo. Isso é normal. Isso é normal. Nós éramos órgãos de combate. Apareceram 3 mortos depois. Apareceram. Esses mortos estão relatados no meu livro. Onde é que aconteceu? O senhor não quer acreditar. O senhor acha que eram santinhos que foram executados lá dentro. Não havia terrorismo naquela época. Meu senhor, doutor Fonteles, pelo amor de Deus, doutor Fonteles, eu agora não respondo mais nada para o senhor, porque o senhor, pelo amor de Deus, o senhor não está interpretando isso. Presos pelo DOI Código. Mortos, presos, mortos. Claríssimo, é claríssimo. Pergunta. Gilberto Natalini, o senhor sabe quem é? Não vai responder. Gilberto Natalini.
Não sabe. Foi o quê? Não, chega. Piada? Não, que isso? Calma, calma. Não. Veja bem, Gilberto Natalini é que depois, e disse que em meados de 1972 foi preso. Depois de interrogado, o senhor está conseguindo ouvir? Depois de interrogado, o senhor o liberou, por ter constatado que ele em si não estava ligado a nenhum movimento de esquerda, ele só tinha um jornal da Molico, e então o senhor falou para os seus homens o acompanharem até a sua residência, porque, segundo ele, lá existiam outros jornais do Molico. Lá chegando, não tinha os jornais do Molico, a avó dele disse aos seus comandados que um grupo de rapazes tinha tirado os jornais de lá. Então, naquele instante, Gilberto Natalini diz que ele já sofre algumas agressões dos seus comandados e depois é preso e volta à sua presença. Gilberto Natalini diz, então, que o senhor bate pessoalmente nele, o despe, o põe de pé numa poça d'água, porque ele mentira diante do senhor no primeiro momento, pé numa poça d'água, bate com vara, a sua equipe, Albernaz Tomé, padre, capitão, Pis, lhe aplica os choques elétricos e o senhor obriga a declarar poesias, escrever poesias. Foi o que o senhor diz desse fato? Eu não vou responder pelo seguinte fato. Eu mandei uma carta aberta para o senhor Gilberto Natalini para responder várias perguntas sobre isso, quando foi preso, quando não foi preso. Até hoje estou esperando a resposta dele e ele nunca me respondeu. Não tenho nada a responder. Então, já quem sabe para clarear, o senhor não se negaria a fazer uma cariação com ele, diante da Comissão Nacional da Verdade? Não faço a cariação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, sou Não. terrorista é o senhor. O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de lei. O senhor é procurador. Não, por favor. Como é que você é terrorista, assassino? Terrorista, assassino. Aí não, ninguém fala. Senta todo mundo. Ninguém fala. Só nós. Sim. Eu não sou terrorista. Não adjetiva, Natalini. Vai lá. Olha lá. Acabou. Pode falar ou não pode falar? Eu estou falando e ninguém fala. Acabou. Quer sentar, Natalini? Quer ficar sentado? Acabou? Querem ficar sentados? Aqui só nós falamos e o coronel e o senhor advogado. Ninguém mais fala. Senão eu pedirei aos agentes da federal que normalmente os retirem de sala. E eu não quero fazer isso. Tá certo? Compromisso de manter o equilíbrio dessa Claro, sessão. claro. Esse é o nosso grande aprendizado. Quem vai aprender isso? Tem que dever, esse é o grande aprendizado. Muito bem. Bom, o senhor se negou, né? Tá bem. E se negou a cariação também? Muito bem. De minha parte, eu estou satisfeito. Já acabou. Zé Paulo. Então, agradecendo a sua presença, a colaboração com a Comissão Nacional da Verdade, o doutor advogado também, o escritório dele também, muito obrigado. Não te esqueça. Acabou? Sim, acabou. Certeza? Sim. Fica a roda aí. Não, peraí. Vai, Leila. Um pouquinho. Coronel, pode falar com a gente? Inocente, coronel? Opa, fui embora. Coronel, o que você tem para falar? Coronel, o doutor